Bom dia, pessoal, tudo bem? É, Vamos começar, né, a terceira unidade do livro de história. É, São matérias bem interessantes, é o que eu vinha falando com vocês já há muito tempo. História tem matérias muito interessantes porque a gente conhecendo o passado, a gente pode entender um pouquinho do nosso presente. Por que que a gente vive, né, da forma que a gente vive hoje, graças a nossos antepassados, graças às contribuições, né, as contribuições deles. Então, vamos lá, né, vamos começar aqui, ó. Vamos falar dos movimentos nativistas, tá? Vocês vão entender o que que são os movimentos nativistas. Movimentos, a gente já sabe o que que é, nativistas também, né? É alguma coisa de nativos. Então, vamos lá. Os movimentos nativistas aconteceram na segunda metade do século XVII e no início do século XVIII, tá? Então, assim, foi do século XVII para o século XVIII. Esses movimentos locais expressavam o grande descontentamento dos colonos com o governo português. Então, a gente sabe que os movimentos nativistas foram, então, movimentos locais que expressavam, né, o descontentamento dos colonos com o governo português. Ponto. Por conta disso, alguns autores chamavam essas revoltas de nativistas, né? Os nativos se revoltando contra os estrangeiros. Então, os movimentos nativistas são as pessoas, né, que moravam aqui no Brasil e estavam descontentes com o governo. A gente vai começar pela revolta dos Beckman. É Beckman mesmo, tá? A gente vai trabalhar aí. Então, ó, aonde que aconteceu a causa, a consequência e quando terminou. Então vamos começar. O movimento nativista ocorrido no Maranhão em 1684, liderado pelos irmãos Manuel e Thomas Beckman, tá? Então esse movimento foi liderado pelo Manuel e o Thomas Beckman lá no Maranhão em 1684. Vamos lá. A causa: o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, pois esta comprava os produtos da região, açúcar e algodão, por um preço muito baixo. Dado seu monopólio comercial, a Companhia de Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos. Olha só, olha por quê. A Companhia de Comércio do Maranhão, né, comprava os produtos da região, açúcar, algodão, por um preço muito baixo, né? Dado o seu monopólio, o que que é monopólio comercial? É quando uma empresa, quando uma determinada instituição, ela, ela é a única, igual aqui em Itaboraí, vamos dizer que a gente fala monopólio Rio Ita, porque só a Rio Ita que presta serviço de transporte aqui para o nosso município. A gente não tem outra empresa, né, que faça. Se tem, são poucas linhas, a maioria das linhas é todas da Rio Ita. Isso, né, essa questão faz a passagem ser muito cara. Acaba a passagem sendo muito cara, porque a gente vai falar dessa questão de monopolizar isso, né? Porque quem detém o monopólio, quem faz esse tipo de coisa, né? É uma empresa que domina determinada venda de alguma coisa, ou transporte, ou serviços, tanto faz, ela acaba mantendo o preço assim muito alto. Então, esse aí era dos problemas. Então, a Companhia de Comércio do Maranhão vendia os produtos trazidos de Portugal a preços abusivos aos colonos, né?
Ó, outro problema era a falta de mão de obra, pois Portugal havia feito um acordo com os colonos de mandar 500 escravos por ano ao Maranhão, mas não cumpriu. A solução era escravizar os indígenas. Essa atitude não era permitida pelos jesuítas, que lutavam contra esse tipo de escravidão, né? A consequência: os revoltosos invadiram o colégio dos jesuítas, agrediram os padres e quebraram tudo. O mesmo fizeram a Companhia de Comércio. Prenderam o governador e Manuel Beckmann assumiu o governo. Olha como que aconteceu o término. Após um ano, o governo português mandou um novo governador, que enfrentou e derrotou Manuel Beckmann, condenado à morte e enforcado. Então, assim, é, toda revolta, né, toda, toda, toda essa questão é, populacional das pessoas se revoltarem contra os governos, isso é desde sempre, tá? Desde sempre, as pessoas, quando se sentiam enganadas pelo governo, ou elas se sentiam mal por alguma coisa que o governo estava fazendo contra elas, elas se revoltavam e elas iam atrás em busca dos seus direitos, né? Elas, é, existem coisas que a gente tem direito hoje, por exemplo, as mulheres votarem, é, a essa questão do emprego feminino, né, muita coisa assim, foi graças a pessoas que se revoltaram. A gente só saiu só parou a escravidão porque alguém ficou revoltado com alguma coisa e resolveu dar um ponto final. Resolveu, né, abolir a escravatura, né? Então, ó, Guerra dos Emboabas, vamos ver, né, onde ela aconteceu, em que ano, né? Movimento nativista decorrente da rivalidade entre os paulistas e os emboabas. Gente que vem de fora. Emboabas significa gente que vem de fora. Principalmente os portugueses. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana. Esse movimento ocorreu em Minas Gerais em 1708 e 1709, tá bom? Causa: os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas aos paulistas, né? Porque foram eles que descobriram o ouro. A cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Com isso, os paulistas ficaram revoltados, porque eles também queriam, né, monopolizar essa questão aí da mineração de ouro, eles achavam que era deles, pertencia a eles e eles que tinham direito. Então, a Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais, liderado por Manuel Nunes Viana, no ano de 1708 e 1709, tá? Consequência: o maior combate aconteceu no local que ficou conhecido como Capão da Traição, porque os paulistas caíram em uma emboscada, uma cilada, né, preparada pelos emboabas. Os emboabas prometeram deixar os paulistas livres caso se rendessem. Foi o que os paulistas fizeram, mas logo que entregaram as armas, todos foram mortos. Então, assim, a consequência da guerra, a consequência da revolta, a consequência da baderna, a consequência de qualquer coisa, geralmente é o derramamento de sangue, né? Porque as pessoas não concordam uma com a outra e acham que com a violência, ao invés da conversa, vão resolver alguma coisa. E muitas coisas, queiram ou não queiram, foram resolvidas dessa maneira no passado, né? Foi com guerra, foi com confusão, com baderna, com gritaria, com armamento pesado, né? Complicado. Término: o rei de Portugal criou a Companhia de São Paulo e Minas de Ouro, né? Regulamentou a cobrança do quinto, que era o imposto, né? Que era a quinta parte do ouro, pertencia à coroa, né? Nessa época. A coroa passou a controlar a exploração das minas e expulsou os paulistas que foram explorar outras regiões, tá? Então vocês podem ver que assim, todo término teve interferência do governo português, tanto na revolta dos Beckman,
né? Quanto agora na Guerra dos Emboabas, né? Teve a interferência do governo português. De alguma maneira, é, quando, quando um nativo, quando um brasileiro, né, se revolta, vai para a rua fazer alguma coisa, o governo precisa fazer alguma coisa, né, para acabar com aquilo. De alguma maneira, ele precisa fazer, né? Ele tem que acabar com aquilo. Vamos para a próxima página. Guerra dos Mascates. Gente, ficou um pouquinho embaçado, mas a gente vai ler assim, tá? Eu vou pegar o livro para eu poder ler, vocês também peguem o livro aí para dar uma lida, tá? A imagem ficou um pouco tremida também só na Guerra dos Mascates. A revolta de Felipe dos Santos está bem tranquila. Vou dar aí um minutinho no vídeo, vou pegar o livro ali para eu poder ler. Pessoal, tô abrindo o livro aqui, hein? Pra ler, tá bom? Ó, foi Guerra dos Mascates. Guerra dos Mascates, gente. Movimento nativista importante ocorrido em Pernambuco em 1710 a 1711. Tá vendo que as revoltas elas seguem um ciclo, né? Primeiro começou lá o ciclo em 1684, depois 1708, 1709, agora 1710, 1711, né? Provocado pela rivalidade entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife, os mascates, né? Os chefes dessa guerra, né, foram os senhores de engenho de Olinda e os mascates, os portugueses do Recife, tá bom? Senhores de engenho são aquelas pessoas que têm fazenda, que possuem escravos, né? E os mascates, né? Comerciantes portugueses, eles revendiam alguma coisa, tá? Causa. Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Pernambuco foi uma das capitanias que deu muito certo, né? Ela era grande e desenvolvida, né? Ela era grande e desenvolvida, vamos lembrar disso. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. Que são isso, gente? Ricos senhores de engenho. Pessoas que têm o quê? Pessoas que têm dinheiro, tá? O Recife era habitado por comerciantes portugueses, tá? Portugueses, né? Comerciantes, pessoas que revendiam coisas, né? Que tinham comércio. Nessa época, mesmo com o açúcar em decadência, os aristocratas de Olinda procuravam conservar seus privilégios políticos. Recife era politicamente subordinada às leis que partiam de Olinda, tá? Os mascates solicitaram ao rei a elevação de Recife à categoria de vila, tá? O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife, tá bom? Ok? A consequência dessa guerra. Os olindenses sentiram-se prejudicados com a demarcação dos limites. Revoltados, invadiram Recife e lançaram a ideia de um governo independente. Além disso, ainda quebraram o Pelourinho, símbolo de autoridade e poder, né? É o que a gente vai falar, né, sobre essa questão dos problemas que as guerras trazem, né? Porque nessa época, né, gente, era tudo diferente, mas essas guerras, né, elas nos trazem uma certa clareza
de como a gente vive hoje, que hoje a gente não vive esse tipo de coisa, mas a gente vive muito confronto entre uma cidade e outra, entre um governo e outro, né? Essas birras entre governo e população sempre existiram. Só que parece que antes, né? A gente acha que atualmente é difícil, mas naquela época também para as pessoas era bem complicado, porque as pessoas, de alguma maneira, né, tinham que conviver com o autoritarismo do governo, né? O governo era o governo autoritário, porque ele tomava decisão e essa decisão não era assim, a respeito do povo, era sempre uma questão política, uma questão é, financeira e o povo não tinha direito de reclamar. Hoje nós temos direito de reclamar e a gente não reclama. Hoje a população brasileira, né, vive de tal modo que ela pode votar em alguém, ela pode reclamar o que seu político está fazendo. Antes não, antes era um governo autoritário. Eles tomavam as decisões e o povo só acatava. Vamos falar do término, então, da Guerra dos Mascates. Portugal nomeou um novo governador para Pernambuco, que ordenou a prisão dos principais líderes do movimento. E as lutas se dissolveram. Então, assim, prendeu os líderes, tá vendo? Portugal novamente estava envolvido ao término, para terminar, né, para dar um ponto final na guerra mais uma vez. Então, lá em 1712, o Recife tornou-se, né, sede da capitania de Pernambuco. E ponto. Que eles acabaram com a Guerra dos Mascates. Assim, fácil, fácil. Revolta de Felipe dos Santos. Felipe dos Santos ficou revoltado. Movimento nativista ocorrido na cidade de Vila Rica, em Minas Gerais, em 1720, liderado por Felipe dos Santos. Vamos ver quem é Felipe dos Santos? A causa. O governo português, com o objetivo de tirar o maior proveito de exploração do ouro nas minas, estabeleceu que a quinta parte, ou seja, 20% de todo o ouro extraído, pertencia ao rei de Portugal. Então, se você pegasse, né? Eu tenho 100 reais de ouro, né? 20 reais, né? 20% seria do governo português. Até se fosse em quilo. Você tem 100 gramas, 20 gramas é do rei. Era como se fosse, né? Eles chamavam esse posto de o quinto, né? A quinta parte era do governo. Esse posto ficou conhecido como o quinto, ó, o que eu acabei de falar, tem aqui. Para garantir a cobrança, foram criadas as casas de fundição, onde eles, né, pesavam o ouro, né, onde o ouro era pesado e quintado. Quintado o quê? Você tinha que extrair o ouro e passar por lá. Aí ali já ficava parte de Portugal. Ou seja, tinha parte separada, pois pertencia à coroa portuguesa. Depois o ouro era derretido, transformado em barras, marcado com o símbolo da coroa portuguesa e enviado a Portugal. Então, assim, era uma riqueza que era brasileira, mas tinha que mandar para outro país. A gente meio que enriquecia outro país, né? Nossa riqueza natural enriquecia outro país. Consequência: algum tempo depois, uma multidão de revoltos dirigiu-se à casa do governador. Os manifestantes, chefiados por Filipe dos Santos, queriam que o governador mandasse diminuir os impostos e fechasse as casas de fundição. Temeroso, o governo prometeu atender às reivindicações. Como que se deu o término dessa revolta? Também teve interferência do governo português. O governo não mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. É sempre assim, o governo sempre dá um jeito como que eu vou dizer isso? Dá um jeito de resolver a questão, né? E de uma maneira pacífica ou não, que vocês podem ver, né? Em algumas revoltas, em algumas guerras, Portugal resolveu de maneira pacífica. Já aqui já não foi tão pacífico assim.
A gente vai olhar aí que Felipe dos Santos ele foi enforcado em praça pública. Depois seus braços e suas pernas foram amarrados em 4 cavalos que correram em direções diferentes. Gente, desobedecer o rei era crime de morte. Vocês iam para forca, né? Se você não fizesse o que o rei mandasse, o que a coroa portuguesa achasse que você tinha que fazer, você era morto, enforcado em praça pública para poder as outras pessoas olharem e não fazerem a mesma coisa que você está fazendo. Foi um período bem complicado. Imagina viver assim, sem poder discordar do governo. Muito complicado. Vamos para a próxima página, a gente vai falar da Inconfidência Mineira. Gente, Inconfidência Mineira, vocês estudam, né? Desde, eu acho que do segundo, terceiro ano, né, que a gente vai falar do Tiradentes, né? Ó, a Inconfidência Mineira aconteceu em Minas Gerais, né? Minas Gerais. Esse carinha aí da foto, né, com a cordinha aí no pescoço, é o Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, né? A gente vai falar um pouquinho da causa, né, da Inconfidência Mineira, e a gente vai falar da consequência e como também que ela terminou, tá bom? Vamos lá. Então, a causa. No final do século XVIII, a quantidade de ouro extraído das minas era cada vez menor e o governo português continuava a cobrar altos impostos, provocando grandes revoltas do povo que não podia pagá-la. Então, assim, não era que o povo não queria, talvez também era a quantidade que era muito pequena e eles ainda tinham que pagar esse imposto que eles julgavam muito caro. Eles achavam muita coisa para eles terem aquele trabalho de garimpar o ouro e Portugal ainda pegar um pedaço do que eles extraíam, né? Então, ó, para forçar o povo a pagar os impostos atrasados, o governo criou uma lei que permitia a invasão das moradias e a retirada dos bens das pessoas que as possuíssem. Essa forma de cobrança era chamada de derrama. Você imagina só. Ah, você não pagou o rei vai lá na sua casa e pega seus bens. Olha que horrível. Nesse clima de insatisfação, surgiu um movimento em Minas Gerais conhecido como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tá? Cujo objetivo era libertar o Brasil de Portugal e implantar o sistema de governo republicano no país. O que é um governo republicano? É um governo, é uma república, tá? Onde as pessoas votam para poder escolher os seus governantes, né? Onde o país deixa de ser da coroa e ele passa a ser, né? O domínio, né? Passa a ser do povo, porque o povo escolhe seus governantes, tá? O movimento foi liderado por Joaquim José da Silva Xavier. Gente, por que ele é chamado de Tiradentes? Ele é chamado de Tiradentes porque ele era dentista. Ele extraía dente das pessoas, tá? Teve uma série na Globo que fala sobre isso. Eu até me esqueci agora o nome, mas se eu lembrar eu falo para vocês. As consequências, olha só. Padres, poetas, escritores, mineradores e militares uniram-se para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Eles queriam perdoar as pessoas que tinham dívidas com a metrópole, criar universidades, acabar com os impostos cobrados na mineração, construir fábricas e proclamar a República, tá? Aí já vinha um movimento pedindo, né, a independência do Brasil e proclamação da República, tá? Os planos dos Inconfidentes foram denunciados por Joaquim Silvério dos Reis, que traiu o movimento em troca de perdão de suas dívidas. Vejam que sempre tem alguém para trair, meu Deus do céu. Quando o governo tomou conhecimento do movimento, mandou prender os Inconfidentes. Todo mundo foi preso.
tá? Alguns foram expulsos do Brasil, porque eram estrangeiros, outros condenados à prisão perpétua, e o líder, Joaquim José da Silva Xavier, foi condenado ao enforcamento no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Então ele, né, ele foi morto em praça pública, arrancaram a cabeça dele para poder mostrar para as pessoas que eles não deveriam conspirar contra o governo de Portugal. Nem, além deles não conspirarem, eles também não podiam ser contra o que Portugal falasse. Basicamente isso. Além de cobrar o quinto, a coroa portuguesa cobrava outros impostos, tá? Curiosidade, né? As entradas cobrava pela circulação de mercadoria, os dízimos cobrados sobre a 10ª parte da produção agropecuária, as passagens sobre o trânsito nos rios, os ofícios sobre a lotação de cargos políticos, as pessoas tinham que pagar se eles quisessem ter algum cargo político. Por isso que há muito tempo, né, no Brasil, as pessoas tinham que sempre tiveram que pagar impostos e principalmente as pessoas que trabalhavam como políticos, eles tinham que pagar, né? Eles tinham que ter tantos lotes. Essa novela que tá passando agora na Globo, acho que é 6 horas, 6 e pouca, que é. Ah, agora eu esqueci o nome, que fala do rei de Portugal. Fala um pouquinho sobre isso. Para poder você ter um cargo político, você tem que ter algum dinheiro. Não pode ser uma pessoa que não tenha dinheiro, não. É alguma coisa assim, né? As cisas sobre o comércio de escravos, a captação sobre a quantidade de escravos que trabalham nas minas. Pensem nisso, para tudo tinha imposto, já desde muito tempo. Hoje em dia a gente tem também um monte de imposto que é cobrado sobre várias coisas, né? Que a gente às vezes acaba nem vendo que tudo a gente paga imposto, né? Tudo tem imposto, alimentação, transporte, moradia, tudo tem imposto. Mas assim, desde aquela época, o Brasil já era um país bem abusivo em relação a imposto. Tá vendo quanto imposto a coroa portuguesa cobrava? Por isso que eles eram tão ricos. E a gente cada vez ficava mais pobre. E hoje em dia também. Tá ficando cada vez mais pobre. Então agora, gente, a gente vai pro nosso exercício, tá? Vamos aí na página 55, tá? Vou dar uma lida no exercício, tá bom? Ó, o que foram os movimentos nativistas? Muito fácil, nativistas, né? Quem são os nativos? O que são os movimentos nativistas? Número 2, marque as alternativas em que as causas da revolta dos Beckman e de Filipe dos Santos são semelhantes. A. Desentendimento entre os colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, insatisfação dos colonos por causa da cobrança de altos impostos. Portugal queria controlar a extração de todo o ouro, mandou criar casas de fundição. D. O líder do movimento foi condenado à morte pelo governo português. Vocês vão marcar aí, tá bom, gente? Quais que são as causas semelhantes na revolta dos Beckman e na revolta de Filipe dos Santos. Portugal começou a ter grandes prejuízos com a produção de açúcar, buscando uma salvação para essa situação. Estimulou a população a sair em busca de ouro e outros metais preciosos. Então, eles viram que a produção agrícola não estava funcionando, então eles partiram para outra forma de poder também conseguir dinheiro das pessoas. Complicado. 3, coloque V, verdadeiro, e F para falso. Letra A. A descoberta do ouro provocou a corrida de pessoas de várias partes para a região das minas. Muitos indígenas foram levados dos engenhos para trabalhar nas minas. As pessoas que vinham de fora recebiam o nome de emboabas. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a encontrar ouro e acreditavam que tinham a posse das minas. A Guerra dos Emboabas aconteceu em São Paulo no ano de 1709 e teve como líder Manuel Beckman. Tá certo ou tá errado, gente? Agora, ó, vamos lá. Qual era a situação das cidades de Olinda e Recife na ocasião da Guerra dos Mascates? Vocês vão dizer aí, tá? Quais eram as condições delas. Tem lá no texto, tá bom?
Vão lá e procura. E fala aí o que a questão está pedindo. Próxima. 5. O que provocou a Guerra dos Mascates? Também está no texto, gente. Número 6. Quais as consequências da revolta de Filipe dos Santos? Vocês vão colocar aí também, tá? Vai lá no texto e dá uma lida. Sobre a exploração do ouro pela coroa portuguesa, complete o texto corretamente. O governo português, com o objetivo de explorar ouro nas minas, estabeleceu um imposto que ficou conhecido como pontim, pontim, pontim. Para garantir a cobrança do quinto, foram criadas as tananana. O ouro era derretido, transformado em e marcado com o símbolo da. Depois era enviado para 8. Como terminou a Guerra dos Mascates? Vamos colocar aí. Gente, história é assim, história é papum. Perguntou, vocês respondem. E são coisas que vocês acabam gravando. Numeral 9. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu em... Vamos botar aí. A atividade mineradora propiciou a criação de vários arraiais e vilas. As vilas mais importantes foram elevadas à condição de cidades: Sabará, Diamantina e Ouro Preto. Viu? Então, assim, o ouro originou muitas cidades, né? Essa caçada pelo ouro originou muitas cidades. Vamos para a próxima. 10. Leia o trecho do poema a seguir. Pelos córregos definham negros a rodar baterias. Morrem-se de febre e fome sobre a riqueza da terra. Uns querem metais luzentes, outros as redradas pedras. Bateria, espécie de bacia de madeira onde o ouro era lavado. Comente com seus colegas e seu professor o que você entendeu sobre esse trecho do poema de Cecília Meirelles e registre suas conclusões. Como a gente, né, não vai ter oportunidade de conversar sobre isso aí junto, eu vou passar basicamente, né? Tá falando, gente, um pouquinho dessa exploração, né? Que os negros sofriam nessa caçada pelo ouro, né? Que eles eram escravizados, eles não tinham direitos, né? Eles só mineravam. Eles passavam fome, eles passavam frio, eles passavam tudo que eles tinham que passar, mas eles não tinham, né, direito a ter uma condição de vida boa, uma boa condição de vida, uma boa condição de trabalho também, né? Eles eram extremamente explorados. Os negros, além da, da pecuária, da agricultura, eles também foram explorados nessa questão da mineração, né? Eles tiveram dias difíceis aqui no Brasil. Viveram dias difíceis. 11. Assinale as revoltas contra o governo de Portugal que não se relacionavam com a exploração de ouro, né? Porque dessa daí, algumas foram por causa do ouro. 12. Relacione as colunas corretamente. 1. Derrama. 2. Quinto. 3. Captação. 4. Casa de fundição. Imposto sobre a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas. Lugar onde o ouro era derretido e transformado em barras. 20% do ouro extraído das minas. Invasão das moradias das pessoas que não conseguiam pagar os impostos ao governo português. 13. Por que no final do século XVIII havia entre os mineiros uma grande insatisfação com o governo português? Gente, isso aqui, essa questão do número 13, vocês encontram lá na Inconfidência Mineira, tá? 14. Qual era o objetivo dos participantes da Inconfidência Mineira? Aí vocês vão colocar. Lembrando que isso aqui é atividade de aula. Hoje vai ter atividade de casa, tá?
porque vocês só vão fazer 3 páginas de exercício? Não, não. Vão fazer 3 páginas de exercício em aula, vão corrigir, que eu vou mandar a correção daqui a pouco, e depois vocês vão fazer dever de casa. Gente, eu vou pedir, tá? Para que vocês assistam o Globo Repórter hoje. Vai falar um pouco, né, sobre as salinas da região Nordeste. Eu vi ontem à noite no. Eu tava assistindo TV, aí eu vi a propaganda do Globo Repórter de hoje. Eu vou pedir para vocês assistirem. Parece ser bem interessante, vai falar um pouco do comércio de sal. Aí para vocês assistirem, porque a gente tá trabalhando na região Nordeste e a gente, né, falou sobre o litoral nordestino na aula de ontem. Então é bom para vocês frisarem, fixarem esse conteúdo, tá bom? Então assim, esse é o nosso dever de aula. Dever de casa vai ser página no livro de reforço, tá bom? Beijinho, amores.